Vamos lá, pessoal. A ideia desse vídeo é avançarmos com o plano Collor. Referências ao Depois da Queda, do Beluso e do Julinho, né? Capítulo 7. E as origens e a gênese do plano Collor, né? Carlos Eduardo Carvalho, 2006, né? Quais são as limitações do ajustamento ali nos anos 90, já nos anos 90, né? A gente passou ali pelo governo Sarney com o plano cruzado, cruzadinho, cruzado 2, plano Bresser, depois feijão com arroz e plano verão, né? A gente vivia um cenário de crise dramático da economia brasileira, taxas de juros elevadíssimas, elevados custos financeiros para o Estado, uma descrença generalizada na capacidade dos planos, sejam eles ortodoxos e heterodoxos, ou heterodoxos, de levarem à desinflação no cenário, né? Aí o Beluso e o Julinho vão refletir sobre esse período, vão retomar a ideia lá da moeda indexada e da financiarização dos preços, né? A ideia é de que, olha, havia um diagnóstico mais amplo, havia um certo descompasso entre a dimensão dos estoques dos ativos financeiros na economia e a dimensão produtiva. Esse descompasso, dada a lógica de acumulação na economia brasileira centrada na financiarização dos preços e na moeda indexada, dificultariam sobremaneira qualquer tentativa de desinflação, seja utilizando instrumentos convencionais, ortodoxos, busca pelo ajuste fiscal, uma política monetária bastante restritiva, seja na dimensão heterodoxa, por meio da busca da quebra da inércia. Você não conseguia, de certa forma, controlar esse estoque de ativos financeiros e subordinar a dinâmica de ajustamento desses estoques a uma desinflação. A lógica era de que o rompimento dessa dinâmica de acumulação financeira lastreada na moeda indexada poderia levar a uma desorganização da economia. Poderia ter uma explosão com os ativos reais, explosão da especulação com ativos reais, fuga total para os ativos reais, ou uma certa explosão no consumo, como também se verifica lá no plano cruzado, né? E a própria capacidade, a própria política monetária era incapaz de levar à desinflação. Por quê? Porque ela tinha que sancionar os movimentos especulativos em torno da riqueza financeira. Lembra das discussões que fizemos, né? O Estado nega o valor da moeda para ratificar o valor da riqueza financeira. Então, a política monetária está presa, por um lado, a essa lógica da financiarização dos preços e da moeda indexada, o que faz com que ela não possa se readequar, colocar como seu principal objetivo a desinflação, sem colocar em risco uma desorganização dramática da economia brasileira, que poderia levar a uma hiperinflação aberta, uma explosão da especulação com ativos reais ou até com o consumo, né? Por quê? Porque qual é a lógica da argumentação? A moeda indexada, como já discutimos, ela garante um não rompimento definitivo do padrão monetário. Ela protege a economia brasileira da completa desestruturação das funções da moeda, funções de unidade de conta, reserva de valor, né? Ou seja, ela impede a explicitação da dolarização, como já discutimos. Dentro dessa lógica, concorrencialmente, a economia passa a se organizar por meio de uma financiarização dos preços, né?
O problema é que toda essa dinâmica garante o ajustamento do setor privado em detrimento do setor público, mas é disfuncional a uma lógica de crescimento de longo prazo e é disfuncional a uma desinflação. Ela, na verdade, ela sustenta ainda mais a tendência de crescimento nos preços, né? Por isso, a negação do valor da moeda é necessária para afirmar o valor da riqueza. Até agora só retomamos discussões que tivemos previamente, né? Nesse sentido, o Beluso e o Julinho vão falar, olha, dado esse diagnóstico, dadas as experiências já vividas anteriormente com o plano cruzado, plano Bresser, plano verão, começam a ficar mais claros os limites para a desindexação. O diagnóstico vai ser o seguinte, olha, a gente precisa reorganizar agora, precisa de um ajuste dramático, reorganizar os critérios adequados para a formação de preços. Essa lógica de formação de preços via financiarização, ela é derivada das dimensões relativas do mercado financeiro muito grandes. Então, não é possível. Lembrem-se lá, pessoal, na discussão da moeda indexada, a gente fala, olha, eu preciso contornar duas grandes limitações, né? Pressões inflacionárias, que são aquelas originárias do balanço de pagamentos, ou pressões domésticas associadas à busca por aumento de salários, choques de oferta e até alguns choques de demanda. Agora o Beluso e o Julinho vão introduzir um terceiro elemento. Fala, além desses dois elementos já citados, não dá para levar-se a uma desinflação sem reduzir a dimensão relativa dos mercados financeiros. A gente precisaria estancar o conteúdo especulativo dos mercados financeiros de forma a recuperar sua contribuição para a geração de emprego e renda. O que eles estão falando? A maneira com que a economia brasileira reagiu às crises nos anos 80 e à escalada da inflação levou a uma proteção do valor da riqueza. Mas a lógica da moeda indexada e da financiarização dos preços levou a uma crescente da importância relativa da dimensão financeira na economia, que fez com que os estoques financeiros gigantescos se tornassem quase autônomos na sua lógica de reprodução em escala ampliada. O Estado sempre ratificando esse movimento. Assim, para se controlar a escalada dos preços, é necessário cortar a importância relativa desses estoques financeiros. Como fazer isso? Vai ser muito complicado, porque eu posso gerar uma hiperinflação aberta. Como fazer isso? Com um calote? Com um confisco? É o que foi feito, de certa forma. Mas a ideia é de que precisa ter uma adequação entre o tamanho dos estoques financeiros e a sua lógica de funcionamento e uma estratégia desinflacionária que faça com que os estoques financeiros sejam novamente vinculados à dimensão do emprego e da renda. O problema é que ao se fazer isso, ao se buscar fazer isso, um dos caminhos seria acabar com a lógica da moeda indexada. Mas, como acabamos de conversar, acabar com a lógica da moeda indexada significaria abrir a possibilidade para uma hiperinflação aberta. Então, quais deveriam ser os objetivos? Deveria se tentar resgatar a unidade monetária e a confiança no Estado. Isso passaria por uma mudança no modelo de desenvolvimento também, com o avanço da liberalização, de certa forma, né? Resgatar, de certa forma, o poder de compra da riqueza acumulada, tentando destiná-la à dimensão produtiva e pós-congelamento, pós-confisco, desculpa, né, dos ativos financeiros, buscar reintroduzir a riqueza na economia,
mas arbitrando entre perdas e ganhos, de certa forma, com alguma justiça social, né? Levando, de certa forma, uma reintrodução da moeda na economia para superar a crise das finanças públicas, né? Quais seriam os eixos, então, do plano Collor, né? Primeiro, levar um grande enxugamento da liquidez, né? Evitando a explosão da especulação com ativos, a explosão do consumo, e reconfigurar a dinâmica de formação de preços na economia. Enxuga a liquidez, confisca para evitar o consumo excessivo e a explosão da especulação com ativos e acabar de vez com a lógica da financiarização dos preços. E segundo eixo, uma, 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 uma reorientação liberalizante da economia, que vai decolar ainda mais ali no FHC. Limitações, né? A gente vem num período de recessão profunda, já acumulada durante muito tempo, as expectativas eram muito elásticas, muita instabilidade, a memória dos choques prévios, você já tem comportamento defensivo dos agentes com remarcações, situação externa não era boa, a dificuldade de ajustar as expectativas no cenário de grande instabilidade, né? Essas algumas limitações. E depois alguns erros, que vão ficar mais claros mais para frente do plano Collor, foram, no primeiro momento, você tem o confisco da liquidez, mas a maneira com que a liquidez é reintroduzida na economia, ela é incapaz de romper com a dinâmica especulativa. As torneiras de liquidez abertas não foram as mais adequadas e não foram capazes de retomar, retomar a centralidade da dinâmica produtiva na lógica da acumulação financeira, né? Isso vai ficar mais claro depois. O ajustamento, de novo, cai nas costas do setor público e das famílias, né? O grande capital é preservado, né? E tem-se uma incapacidade de ter uma retomada do financiamento de longo prazo, que era um objetivo até então, né? De maneira mais geral, o objetivo do Plano Collor era impedir que os detentores de ativos financeiros pudessem dispor livremente dessa liquidez, né? Ou seja, congelar o acesso aos ativos financeiros para evitar movimentos especulativos que inviabilizassem a desinflação, né? E viabilizar um ajuste fiscal também, um ajuste fiscal muito intenso para retomar a credibilidade no Estado. Como? Com medidas liberalizantes? Também. Com privatização, fechamento de órgãos, redução do tamanho da máquina pública? Também. Mas com uma drástica redução dos custos financeiros da dívida pública, né? Como a gente sabe, como a gente já discutiu, essa era a principal causa da instabilidade dos gastos públicos no período, dada a lógica da moeda indexada. Você tem que contornar essa lógica, né? Alguns problemas, né? Havia-se a tentativa de contornar a monetização acelerada, ou seja, quando a gente quebra a inércia, a gente já observou quando há uma desinflação rápida, há uma tendência de monetização bastante acelerada, com explosão da demanda, explosão da demanda. Então, esse objetivo estava claro, né? O problema era qual taxa de juros seria adequada para contornar esse problema. Isso é um problema que já vem desde os planos anteriores. Você não pode apertar muita dose e aprofundar a recessão, e não pode deixar muito frouxo e levar a problemas de escassez de produtos como ali no plano cruzado. Então, fazer essa baliza é muito complicado, né? Até porque os agentes tinham uma capacidade de transformar os ativos financeiros em moeda muito alta, né? Muito alta, tinha muita liquidez e praticamente não tinham barreiras de saída das aplicações financeiras. Então, a lógica é tentar contornar essa flexibilidade. Uma possibilidade seria com a política monetária tradicional, aumentar o compulsório nos bancos, né? Mas isso também poderia ser arriscado, você poderia reduzir a disponibilidade de crédito do sistema bancário e levar a uma fragilização dela, né? E também não havia a possibilidade de você contrabalancear essa monetização da economia exagerada com o superávit fiscal. Por quê? Porque o superávit fiscal não poderia ser gerado nas formas tradicionais, né?
ele deveria ser gerado contornando a dimensão financeira do déficit, né? Segunda diretriz, né, para contornar as limitações dos planos anteriores, né? Seria necessário olhar para as implicações da elevada liquidez dos haveres financeiros, né, na dinâmica de formação de preços de acumulação. Como a gente já disse, né, o Banco Central tinha uma política monetária passiva, completamente passiva, completamente presa a essa lógica de garantir a moeda indexada a partir dos títulos da dívida pública lastreados no overnight, né, mas se ia zerando automaticamente as contas, ou seja, garantindo a recompra diária desses títulos, né? E havia um receio muito grande de romper com essa indexação, né? De romper com essa indexação, isso levar a uma hiperinflação aberta, uma grande instabilidade no mercado cambial também. Assim, de certa forma, como contornar essa limitação? O Banco Central teria que ter umas taxas de juros bastante elevadas, né, para evitar a explosão da especulação. E também não era possível contornar essas limitações por meio de uma política de crédito muito apertada, porque a demanda por crédito era baixa, razoavelmente baixa nesse momento de crise na economia e de acumulação a partir da lógica financeira, né? Por outro lado, para finalizar esse primeiro vídeo, havia uma grande dificuldade, condições precárias do financiamento da dívida pública imobiliária, né? Dado o fato de que, como eu já citei, os custos eram muito elevados e a rolagem era quase diária de todo o estoque da dívida. Então, a ideia era contornar essas limitações dos planos anteriores e depois avançar para uma readequação do tamanho do estoque do endividamento público, o tamanho dos ativos financeiros lastreados no endividamento público para levar a essa desinflação da economia. A gente avança nas medidas do plano no próximo vídeo.